Ora, quarta-feira, dia 26 de julho, falamos aqui um bocadinho de mercado e vamos mudar aqui um bocadinho a ordem, porque temos que começar lá fora, né? Temos que começar com a novela Cristiano Ronaldo. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz... Olha, temos episódio quente, não é? Nesta questão do Cristiano Ronaldo. O jogador já está em Carrington, centro de treinos do Man United, já está com Jorge Mendes lá. Também o treinador Erik ten Hag está lá, também será Alex Ferguson, certamente elementos da direção do Man United também lá estão. E vamos ver se vai resultar no regresso do avançado aos treinos, quando estamos a 2 semaninhas do início da... 2-3 semanas do início da Premier League, ou se vai resultar em divórcio. O Cristiano Ronaldo no ano passado jogou no Man United, ainda marcou 24 golos, mas não conseguiu levar a equipa sequer à Liga dos Campeões, quanto mais a lutar pelo campeonato. Tem-se falado aí de muitos nomes, tem-se falado aí do Chelsea, do Bayern Munique, do Atlético, até do Sporting. Vamos ver o que é que isto vai resultar. Certamente teremos novidades aí no futuro do Cristiano Ronaldo. No Futebol Clube do Porto, não é bem uma notícia de mercado, mas temos que falar de Taremi. O jogador deu uma entrevista que não pode ser deixada de ser abordada, porque o jogador falou de querer jogar em Inglaterra, falou de, se fosse dirigente do Futebol Clube do Porto, venderia o Taremi, porque o jogador já tem 30 anos, já não vai render no futuro uma grande venda, gostava de jogar em Inglaterra, também falou aí de não jogar na posição onde mais gosta e, portanto, não deixa de ser uma entrevista, falamos de uma entrevista ao Futebol 360, um canal iraniano, não deixa de ser uma entrevista que vai certamente gerar aí repercussões no universo do Futebol Clube do Porto. Ora, o outro avançado do Futebol Clube do Porto também está aí nas notícias, é o Tony Martínez, um avançado espanhol, quer deixar os Dragões para jogar no Augsburgo da Bundesliga, o futebol alemão. Tony Martínez fez 37 jogos no ano passado, mas, como sabemos, sempre segunda ou terceira opção, marcou aliás 7 golos pela equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ver se será vendido ou não. Sendo vendido, obrigaria o Futebol Clube do Porto naturalmente a ir ao mercado, e não está a ser um verão fácil para o Futebol Clube do Porto. Outro jogador que está também para ser colocado é o Fernando Andrade, o avançado extremo. Último ano de contrato, como sabemos, teve aí uma lesão gravíssima. Tem-se falado aí do Portimonense, provavelmente aí com uma rescisão para arrumar a Portimão para ser reforço da equipa de Paulo Sérgio na Primeira Liga. No Benfica, ontem falámos da questão do guarda-redes, do interesse do Benfica num guarda-redes, e agora o jornal Record avança que o Leicester quer a contratação de Vlaco Dimos, o guarda-redes internacional grego. Está a ser apontado como reforço deste clube inglês. É um guarda-redes, como sabemos, tem contrato ainda com o Benfica até 2024. Foi sempre titular, com exceção daquela meia época quando perdeu lugar para o Elton Leite em 2021, exatamente. Mas não deixa de ser um guarda-redes que também nunca foi totalmente aglomerante a sua titularidade e, portanto, vamos ver se será então vendido ao Leicester para que o Benfica possa atacar o mercado, neste caso para a contratação de um guarda-redes. No Sporting, algumas coisinhas. Primeira questão do Ruben Vinagre, está muito perto de regressar à Inglaterra, depois de ter deixado o Wolverhampton, para, neste caso, reforçar o Everton, empréstimo com opção de compra com o clube de Liverpool, a pagar a totalidade do salário do jogador, que é cerca de 800 mil euros. O Sporting pagou 10 milhões de euros para ter o Vinagre no ano passado e agora está a tentar vendê-lo porque o jogador ficou bem longe de convencer. Ele que, se bem se recordam, chegou ao Sporting depois de meia época no Famalicão e imaginou-se que pudesse ser o sucessor do Nuno Mendes, mas as coisas não correram bem para o Ruben Vinagre, que no ano passado fez 18 jogos e este ano nem sequer está a trabalhar com o plantel principal. E é um jogador que tem um contrato longo ainda com o Sporting e custou 10 milhões de euros, aí é que está a realidade. Outros dois jogadores que não contam para o Sporting, um deles é Slimani, está a treinar também à parte. Tem-se falado aí, o L'Equipe avança que o Brest quer o avançado internacional argelino Brest da Ligue 1. Fala-se aí de uma possibilidade de compra do jogador. O Sporting não descarta a possibilidade até de rescindir, mas poupar nos salários. É um jogador que ainda assim tem um salário alto, tem apenas mais um ano de contrato e, portanto, certamente o Sporting vai conseguir fazer qualquer coisa aí com o Slimani. Passagem muito complicada do Slimani pelo Sporting neste regresso. Depois de tantos anos o Sporting tentar o regresso do Slimani, o jogador regressa e tem problemas disciplinares com
o Ruben Amorim. Fez apenas 4 golos em 12 jogos, ainda que tenha sido até importante em determinados momentos, mas depois teve aquele problema com o Ruben Amorim. Um jogador que já não conta para Ruben Amorim é o Renan Ribeiro, rescisão de contrato do jogador, e ele já rumou à Arábia Saudita para assinar pelo Al Ahly Jeddah. Renan Ribeiro não joga pelo Sporting desde 2020. Teve um ano como titular do Sporting, na altura até com o Marcel Kaiser ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas depois perdeu o lugar para o Max e depois ainda mais para o Adem, não joga desde essa época, 19-20. Ainda por Portugal, vamos no instantinho até Guimarães falar de Antonin Cortés, um avançado extremo que está emprestado, ou que foi emprestado pelo Granada à equipa do Vitória. No ano passado esteve também emprestado ao Málaga, 31 jogos, 3 golos, 2 assistências. É um jogador que chega aí para o plantel do Vitória. Há uma opção de compra de 800 mil euros, o 00 confirmou essa situação. Outro espanhol que rumou ao futebol português é Johnny Arriba, assim é que está correto, ia dizer que era Ribas, mas não, Arriba. Falamos de um ponta de lança, pode também jogar nas costas do avançado. Chega ao Chaves, emprestado pelo Villarreal. No ano passado esteve na equipa B do Villarreal, fez 16 golos e 7 assistências, portanto números extremamente positivos deste Johnny Arriba, e agora chega por empréstimo, não sabemos se há opção de compra. O que é certo é que é mais um reforço para os Chaves. Casa Pia, 2 reforços, um iminente, outro já oficializado. Vamos começar pelo oficializado, que é um brasileiro. Cleiton chega emprestado pelo Vila Nova do Brasil. No ano passado tinha estado no Curitiba. Falamos de um avançado, desconhecemos, vamos ter de esperar para ver. Tem 23 anos, vamos ver o que é que ele vai render. O outro jogador que está aí prestes a ser anunciado, se calhar quando o podcast sair vai ser anunciado, é Rafael Martins. Já estará a fazer exames médicos, avançado que dispensa apresentações no futebol português. Deixa então o Moreirense em final de contrato, mantém-se em Portugal, assina pelo Casa Pia. Esteve nos últimos 2 anos no Moreirense, fez 8 golos na época passada, na anterior tinha feito 7. É um jogador que já passou por vários clubes em Portugal, pelos 2 Vitórias, tanto em Guimarães como em Setúbal. No Moreirense em 15-16, na altura emprestado pelo Levante, marcou 20 golos em 31 jogos. E agora vai ser o homem-golo da equipa do Casa Pia no nosso futebol. Um jogador que não vai ficar em Portugal é Ivan Angulo. Deixou o Portimonense, ele estava emprestado pelo Palmeiras, fez 36 jogos, 2 golos e uma assistência. Rumou ao futebol norte-americano para jogar por empréstimo no Orlando City. Certamente não vai deixar aí grandes saudades, não encantou em Portimão. Lá por fora, 2 coisinhas. Primeiro, Samuel Lino, tem-se falado aí da possibilidade do empréstimo ao Valência, isto porque o Atlético de Madrid tem alguns problemas com os jogadores estrangeiros nas inscrições, e portanto poderá tentar emprestar o Samuel Lino. Recorde-se que até se falou da possibilidade de Sporting, entretanto depois com a chegada do Trincão e do Rochinha a situação parece ter morrido. O Samuel Lino, como sabemos, 6 milhões e meio que o Atlético pagou para ter o avançado brasileiro na última época, uma época a todos os níveis brilhante, 14 golos e 5 assistências na equipa do Gil Vicente. E para fechar, vamos num instantinho até França, porque o Paris Saint-Germain tem mais um reforço. Falamos de Nordi Mukiele, o lateral internacional francês, lateral direito. Já se despediu do Leipzig, vai ser apresentado ou vai ser reforço do Paris Saint-Germain. Teremos mais informações certamente amanhã dessa situação, até porque não temos aí grande situação de valores. Tem-se falado aí de 12 milhões de euros, parece-me bastante pouco. Vamos ver se estes valores depois se confirmam. Mukiele é um jogador que titular indiscutível no Leipzig e a entrar no último ano de contrato, e portanto pode também haver aí algumas possibilidades de contratar mais barato por parte do Paris Saint-Germain, que continua a construir uma grande equipa. Ora bem, estamos então conversados. Vamos ver o que é que esta situação do Cristiano Ronaldo nos vai proporcionar provavelmente amanhã. No que diz respeito a mercado, já sabes, estudoscience00.pt, sigam-nos também nas redes sociais e subscrevam o nosso canal do YouTube. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.